Olá, meus queridos inscritos aqui no canal do YouTube, professor Nilmar de Aquino, para a partir deste vídeo nós retomarmos o nosso projeto Oráculos Concurso com foco total no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Depois que nós já trabalhamos muito com o concurso TJ de Pernambuco, vamos voltar agora as nossas atenções ou retomar as nossas atenções para o concurso TJ do Estado do Ceará, né? Então, se você se prepara para esse concurso para o cargo de técnico judiciário da área judiciária, analista judiciário da área judiciária ou oficial de justiça, você está no canal correto, porque aqui nós trabalhamos com as matérias jurídicas especialmente voltadas para concurso de tribunais. Nós vamos resolver questões nesse projeto do Sebrasp inicialmente, que é a banca preferida pelo Tribunal de Justiça, nas matérias que eu leciono: processo civil, processo penal, direito civil e direito constitucional. Fiquem atentos porque nessa nossa programação nós vamos incluir também uma matéria que eu já lecionei, que é o direito penal, beleza? Então, fechamos aí a maioria esmagadora das matérias jurídicas para esse concurso. Nesse projeto Oráculos Concurso, se você está chegando agora, é um projeto inteiramente gratuito, onde eu resolvo aqui com a galera questões de prova, ajudando você na sua preparação. Então, se você já conhece o nosso projeto, já é inscrito no canal, chega logo deixando teu like, compartilha aí com teus amigos que também se preparam para esse concurso e considera deixar o teu hypar. Deixa o teu hypar porque ajuda muito o nosso canal. Se você está chegando agora, coloca aí, se inscreve, né? Aperta o sininho, deixa tudo preparado para você não perder nenhuma aula desse projeto Oráculos Concurso. Nós já trabalhamos com várias questões. Se você olhar na playlist, você vai ter aí à disposição várias questões já desse projeto Oráculos Concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar a nossa preparação para o TJ do Estado do Ceará. Tá aí, ó, a nossa primeira, pessoal, questão. Questão de processo civil, você está vendo aí, concurso do TJ do Estado do Ceará, professor Nilmar de Aquino. Vamos lá, primeira questão. De acordo com o CPC, a competência em razão do valor é... Ora, o que é que ele quer aqui? Ele quer que você tenha conhecimento sobre a classificação da competência, tá? Deixa eu passar aqui para você o nosso slide e aí você vai observar que dentro dessa lógica, a competência, pessoal, inicialmente, ela é subdividida dentre as diversas classificações. A mais importante, sem sombra de dúvida, subdivide a competência em competência absoluta e competência relativa, tá? Observe, então, que a competência absoluta, lá em cima, ela é criada por norma de ordem pública. E se é assim, obviamente, ela não pode ser modificada, seja pela conexão, seja pela continência e muito menos pela vontade das partes. Diferentemente do que ocorre com a competência relativa, porque ela é criada por norma dispositiva de direito privado. Então, enquanto a competência absoluta, os critérios de competência absoluta têm força cogente e vinculam as partes, os critérios de competência relativa têm força dispositiva e podem ser modificados pela vontade das partes. Dentre os critérios de competência absoluta, nós temos o critério em razão da pessoa, que fixa a competência, por exemplo, da Justiça Federal, tá? E das varas da Fazenda Pública. Nós temos o critério em razão da matéria, que fixa a competência, por exemplo, da Justiça do Trabalho. E nós temos, por fim, os critérios, o critério de competência em razão da função, também chamado de critério funcional de competência. Vocês não podem esquecer o seguinte: esses três critérios aqui, ó, de competência absoluta, jamais se transmudarão em critério de competência relativa. Permanecerão sempre como critério de competência absoluta, tá? Agora, os critérios de competência relativa
tradicionalmente considerados são dois: em razão do território, também chamado de competência territorial, que fixa o foro, a comarca competente, tá? Para a demanda, e o critério em razão do valor da causa. Em razão do valor da causa. Veja, presta atenção que esse critério em razão do valor da causa fixa a competência dos juizados especiais, tá? E aí é importante você observar que, como eu falei, os critérios de competência absoluta não podem ser modificados pela conexão e pela continência, e muito menos por vontade das partes. Esses critérios aqui de baixo, o critério, vou sair aqui da frente, ó, em razão do território e em razão do valor da causa, esses sim podem ser modificados, tanto pela conexão e pela continência, quanto em razão da vontade das partes, através do chamado foro de eleição. Agora, prestem atenção que, eventualmente, esses critérios de competência relativa, eles podem se transmudar em critérios de competência absoluta, adquirindo, nessa hipótese excepcional, as mesmas características que eu comentei acima para os critérios de competência absoluta. Lembrem que o critério territorial, ele será um critério de competência absoluta nas ações de direitos reais imobiliários e nas ações possessórias, tá? Claro que existe uma nuance em relação às ações reais imobiliárias, onde esse critério será de competência absoluta se você estiver discutindo um dos 5 direitos reais arrolados pela lei, respectivamente, propriedade, direito de vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e enunciação de obra nova, tá? Nesse caso aqui, o critério de competência absoluta. E nas ações possessórias, para qualquer demanda, ações possessórias imobiliárias. E em relação ao critério do valor da causa, lembrem-se, o critério é de competência relativa para os juizados especiais cíveis, aqueles ligados à estrutura do Poder Judiciário Estadual. Para os juizados especiais federais e da Fazenda Pública, o critério de competência absoluta. Agora que você já tem esse panorama geral, a partir desse esquema, vamos ver o que é que ele quer aqui na questão. A competência em razão do valor, ora, competência em razão do valor, está aqui, ó. Tradicionalmente é um critério de competência relativa. Então vamos lá, item A. É relativa tal como a competência em razão da pessoa. Está errado, porque competência em razão da pessoa é critério de competência absoluta. Relativa tal como a competência em razão da função. Está errado também porque é absoluta. A competência em razão da função. Absoluta já está errado. Absoluto também, item D, está errado. Olha o item E, relativa, tal como a competência em razão do território, podendo ser modificado por vontade ou por convenção das partes. Correta, assertiva. Então, a primeira questão é de elefante. Note, a competência em razão do território e em razão do valor da causa, tradicionalmente, são critérios de competência relativa, como vimos, podendo ser modificado por vontade das partes. Beleza? Então, voltemos aqui. Vamos para a segunda questão. No tocante à intervenção de terceiros, o CPC estabelece que a denunciação da lide. Ora, pessoal, nós temos, dentre a classificação da intervenção de terceiros, algumas modalidades. São 3. A intervenção de terceiros espontânea, onde o terceiro não é convocado para ingressar o feito, ele ingressa por vontade própria, que é o caso da assistência. Nós temos as modalidades provocadas, onde o terceiro ele não quer entrar no feito, ele é provocado para ingressar, que é o que acontece com a denunciação da lide, chamamento ao processo e o incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. E a última modalidade é a chamada de mista pelo Cássio Scarpinella, professor Cássio Scarpinella Bueno, né? Por quê? Porque o terceiro tanto pode ingressar voluntariamente como ele pode ser provocado, que é o que acontece com o amicus curiae. Lembrem que a grande diferença em relação à denunciação da lide e o chamamento ao processo, uma das grandes diferenças, ocorre em relação à legitimidade. Enquanto a denunciação da lide pode ser utilizada tanto pelo autor quanto pelo réu, ou seja, por ambas as partes, o chamamento ao processo só pode ser utilizado pelo réu, tá? Pelo réu. Obviamente que quando o réu utiliza o chamamento ou mesmo a denunciação, ele se vale da sua contestação para tanto
Já o autor, na denunciação da lide, tem que fazê-lo na própria petição inicial. Com base nisso, vem aqui comigo, está aí, ó, no tocante à intervenção de terceiros, o CPC estabelece que a denunciação da lide e o chamamento ao processo só podem ser requeridos pelo réu. Está errado. Como a gente viu, a denunciação pode ser pelo autor e pelo réu. E o chamamento ao processo pode ser requerido por qualquer das partes. Não, o chamamento é só pelo réu. Só pode ser promovida pelo réu. Já está errado, porque a denunciação, como a gente viu, pode ser pelo autor ou pelo réu. D de dado, pode ser promovida por qualquer das partes a denunciação da lide. Ao passo que o chamamento ao processo só pode ser requerido pelo réu. Essa aqui é a nossa resposta como vimos, né? É uma das grandes diferenças, reitero, em relação à legitimidade. Existem outros que nós abordamos nos nossos cursos, né? Que realmente fecham o círculo ali para que você não erre questão alguma. Aliás, se você tem dificuldade em processo civil, processo penal, considere fazer os nossos cursos, principalmente se você vai fazer para técnico, tá? Muita gente se preocupando com a dissertativa e esquece que mais importante do que a forma é o conteúdo. Você vai colocar o que na sua prova dissertativa se você não tiver uma base boa em processo civil e processo penal? Então, tem que se preocupar com isso. Eu vou deixar aqui na descrição os links para os nossos cursos, beleza? Vem comigo, nós vamos para a terceira questão. No litisconsórcio simples, item A, os atos e as omissões de um litisconsorte tanto beneficiam quanto prejudicam os outros. Errado. Presta atenção aqui que essa questão ela é de um nível mais rebuscado. Nem todo mundo, né, tem a compreensão total de uma questão como essa. Veja, existe uma relação entre as condutas das partes dentro do processo e o litisconsórcio simples e unitário. As partes elas podem se comportar dentro do processo de duas maneiras: assumindo condutas determinantes ou assumindo condutas alternativas. Condutas determinantes são condutas prejudiciais. A parte praticou esta conduta já está prejudicada processualmente falando. Eu estou falando em não contestar, em não recorrer, não impugnar, não embargar, confessar, essas são as condutas determinantes. E as condutas alternativas são aquelas praticadas pela parte quando ela almeja uma situação processual de vantagem. É o contrário das condutas determinantes. É contestar, é recorrer, é impugnar, é embargar, é produzir prova. E como eu disse, existe uma relação dessas condutas com o litisconsórcio simples e unitário. Presta atenção aqui, porque eu vou colocar no outro slide, deixa eu aparecer aqui para ficar com vocês, o litisconsórcio, dentre as 4 classificações do litisconsórcio que cai em prova, ele pode ser subdividido em simples e unitário. Presta atenção agora no que eu vou dizer. Simples ou unitário. Aí alguém pode estar assistindo o vídeo, professor, mas eu não sei nem o que é litisconsórcio. Pessoal, litisconsórcio é pluralidade de pessoas em um ou em ambos os polos da demanda. Sempre que você vir em um dos polos da demanda mais de uma pessoa, né, 2, 3 ou mais, há ali um litisconsórcio, tá? E aí, observe o seguinte: uma conduta prejudicial praticada por um litisconsorte jamais prejudicará os outros. Note, conduta prejudicial jamais prejudicará os outros litisconsortes, independentemente de qual litisconsórcio você esteja falando. Então, primeira premissa. Veja, a segunda premissa já depende do conhecimento do que seja litisconsórcio simples e unitário. O litisconsórcio é chamado de simples quando o juiz puder julgar em tese, de forma diferente, os litisconsortes. Ele pode proferir decisões diversas em relação aos litisconsortes. Já no litisconsórcio unitário, o magistrado é obrigado a julgar todos os litisconsortes da mesma maneira. Não esqueça disso, beleza? E aí, veja, em relação às condutas alternativas, condutas favoráveis, se o litisconsórcio for unitário, basta um praticar a conduta, todos serão beneficiados. Todos.
Então, se o litisconsórcio é unitário e o juiz é obrigado a julgar da mesma maneira todos os litisconsortes, basta um contestar, todos serão beneficiados. Basta um recorrer, todos serão beneficiados. Agora, no litisconsórcio simples, como magistrado, ele pode julgar os litisconsórcios de forma diversa. Em regra, a conduta alternativa, a conduta favorável praticada por um litisconsorte não beneficia os outros. Essa é a regra, não beneficia. Regra esta excepcionada em duas situações. Primeiro, em razão do princípio da comunhão da prova, se houver produção de prova por um litisconsorte, mesmo o litisconsórcio sendo simples, a decisão que o juiz der pode beneficiar os outros. Ou quando houver uma comunhão de defesa por um ponto em comum. Veja, essa exceção é a que mais cai em prova. Imagine aqui uma obrigação solidária, onde eu tenha, veja, eu vou colocar aqui para você entender, eu tenha dois devedores, que eu vou chamar de D1 e de D2, então é um litisconsórcio aqui passivo, perceba, e eu tenho um credor. E aí o credor ajuizou uma ação em face de ambos os devedores, mas só esse D1 aqui contestou, só ele ofereceu contestação. Oferecer contestação é uma conduta alternativa. Aí diz, será que vai beneficiar o D2? A tua resposta é típica de advogado aqui. Depende. Depende de quê? Do conteúdo dessa contestação. Se o conteúdo da contestação diz respeito apenas ao devedor que ofereceu a contestação, só a ele beneficiará. Mas se for um ponto em comum, por exemplo, a prescrição, ele alegou nessa contestação prescrição. Ora, meus caros, se foi alegada a prescrição e o juiz reconhece, ou seja, a dívida está prescrita, eu pergunto, ela pode ser exigida de quem? De ninguém, percebe? Então, nessa situação, haverá um ponto em comum que favorecerá o outro litisconsorte. Pensando nisso tudo que eu acabei de te dizer, vem aqui comigo e vamos para a segunda assertiva, B de bola. O litisconsórcio é simples, aí ele diz, os atos e as omissões de um litisconsorte não prejudicarão os outros. Ó, veja, até aqui perfeito. Realmente, a conduta prejudicial não pode atingir os demais, mas os poderão beneficiar se houver um ponto comum de defesa, percebe? Exatamente o que eu acabei de lhes dizer. Está dentro da exceção, cai muito em prova, fiquem atentos. Vem comigo, vamos para mais uma questão, a questão número 4. Considere as seguintes assertivas acerca dos prazos. 1, e aí nós estamos falando de atos processuais agora. É considerado intempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Falso. Veja, presta atenção, a assertiva está falsa, por quê? Porque realmente, se você for levar ao pé da letra o conceito de prazo, você tenderia a errar a questão. Por quê? Porque prazo processual é o lapso temporal dentro do qual você pode praticar um ato processual. Portanto, esse lapso temporal está delimitado por dois termos, o termo inicial e o termo final do prazo. Ora, na lógica do CPC revogado, CPC de 73, você só poderia realmente praticar o ato dentro desse prazo, nem antes, nem depois, tá? Depois, porque ocorre preclusão e você perde a prerrogativa de praticar o ato processual. Só que o CPC de 2015, ele considera tempestiva a prática do ato processual antes do termo inicial. Então, hoje é possível você, por exemplo, contestar uma demanda mesmo antes do início do prazo da resposta. Fechou? Vem comigo, então a primeira assertiva está errada, vamos para a assertiva 2. Quando a lei ou o juiz não determina prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridos 5 dias. Falsa também a assertiva. Veja, via de regra, pessoal, o prazo é fixado em lei, é o prazo legal. Se a lei é omissa, o juiz tem que fixar o prazo em razão da complexidade do ato. Portanto, atos mais complexos, prazo mais longo. Atos mais simples, prazos mais curtos. É bem fácil você entender essa lógica. Então, a regra é o prazo legal. A primeira exceção é o prazo judicial, ou seja, é o prazo residual excepcional, o primeiro excepcional, que é o prazo judicial. Mas,
Se a lei não fixa o prazo, nem o juiz determina o prazo, então observe que haverá a incidência dos chamados prazos residuais. E o prazo residual, ele é subdividido em dois, 5 dias e 48 horas. O prazo de 48 horas é para obrigar a parte a comparecer em juízo. Então, se não há prazo para ela comparecer em juízo, é de 48 horas esse prazo. E o prazo residual de 5 dias é para a prática de um ato processual. Note que a assertiva, ela misturou os dois, colocou aqui a intimação para obrigar o comparecimento em juízo, mas no prazo de 5 dias está errado, porque o prazo aqui é de 48 horas. Vamos para a terceira assertiva. O prazo processual é contado em dias corridos, se direcionado à própria parte, ao passo que na contagem de prazo processual, que exige capacidade postulatória por advogado, computar-se-ão somente os dias úteis. Verdade, pessoal. Cuidado aqui com isso. Muita gente, até influenciado pela imprensa, que divulgou isso demais na época da vigência do CPC de 2015, acha que todo e qualquer prazo previsto em dia é contado em dia útil. Negativo. São contados em dias úteis apenas aqueles direcionados à atuação do advogado, tá? Que exigem, portanto, capacidade postulatória. Veja, o prazo para contestar, o prazo para recorrer, o prazo para impugnar, o prazo para embargar, o prazo para replicar, todos esses aqui exigem a atuação de um profissional. A parte que não tem capacidade postulatória não pode atuar aqui praticando o ato processual em juízo. Agora, se o prazo é direcionado à própria parte, como por exemplo, para ela pagar a pensão alimentícia no prazo de 3 dias, como para ela desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 30 dias, aí, meus caros, se é direcionado à atuação da própria parte, o prazo é em dias corridos. Não esqueça dessa informação. Só existe uma única exceção lá no cumprimento de sentença, porque o STJ meteu o dedo, e bagunçou essa lógica, que ele próprio reconhece na decisão, que é o prazo de 15 dias para pagar a dívida voluntariamente lá no cumprimento de sentença. Ora, se o prazo é de 15 dias para pagar, deveria ser dias corridos, porque é direcionado à parte. Mas o STJ tem posicionamento consolidado dizendo que o prazo é em dias úteis. Por quê? Porque existe aqui a participação do advogado através da intimação. A intimação do devedor, via de regra, na pessoa do advogado, pela mera publicação no Diário Oficial da Justiça. Eu discordo, como outras pessoas também, outros professores de processo civil discordam dessa posição do STJ, mas fazer o quê? É ela que vale, tá? Então, estou te dando a informação completa. Vem aqui, 4, diz o seguinte: o juiz pode reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes, ainda que repute a medida conveniente a celeridade processual. Falso. Veja, os prazos peremptórios perderam, com o CPC de 2015, muita da sua importância que ele tinha na vigência do Código Revogado. Prazo peremptório, conceitualmente falando, é aquele que não pode ser alterado por vontade das partes, tá? E aí veja que hoje, tendo em vista a previsão do artigo 190 do CPC da negociação do procedimento, as partes podem modificar, desde que acordando qualquer prazo, inclusive os peremptórios. Mas o Código ainda diz o seguinte, que o juiz ele pode reduzir os prazos peremptórios, desde que as partes concordem. Então tem que ser com anuência das partes, tá? E aí vamos passar para outra assertiva, assertiva 5, que diz assim: desde que eu faça de maneira expressa, a parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, claro, faculdade que se aplica até mesmo em relação aos prazos para interposição de recurso. Perfeito, ela pode, obviamente, renunciar a qualquer prazo que seja em seu favor, beleza? Ótimo, desde que expressamente o faça. De acordo, então, com o CPC, está correto que se afirma apenas em 3 e 5, dedidado é a nossa resposta. E aí, vamos avançar, meus caros, para a última questão de hoje. São 5 questões em cada bloco do projeto Oráculos Concurso. Você chegou até aqui e está esquecendo de deixar o like, pelo amor de Deus, se liga, Pode deixar o like aí que o dedo não cai, eu garanto, já testei muito, não cai. E aí, deixa o teu hypar, nos ajuda e muito,
me ajuda aqui a te ajudar aí, beleza? Então vamos para a quinta questão que diz assim, ó. Suzane ajuizou demanda indenizatória, porém teve sua petição inicial indeferida em razão de inépcia desta. Então, uma das hipóteses de indeferimento da petição inicial é a inépcia da inicial. Nessa situação, se Suzane interpuser apelação. Então, ele quer saber aqui mais especificamente sobre o procedimento, né? Perceba, o indeferimento da petição inicial é causado por a existência de um vício insanável, tá? E uma das hipóteses é exatamente a inépcia da inicial, como também é a ilegitimidade de parte, a ausência de interesse processual e a última é a desobediência à ordem de emenda da petição inicial. Então o juiz determinou a emenda da petição inicial em 15 dias. Você permaneceu inerte, ele vai indeferir a sua petição inicial, extinguindo o processo em julgamento de mérito. E aí é essa previsão que você tem que saber. Vem aqui, deixa eu colocar para você, porque o indeferimento da inicial acarreta, pessoal, extinção do processo, sem julgamento de mérito. E se é extinção do processo sem julgamento de mérito, nós teremos, obviamente, a possibilidade de interpor uma apelação. Por quê? Deixa eu até colocar antes, né? O juiz proferirá, então, uma sentença. Desta sentença, caberá, aí sim, a interposição, para ficar preciso para você, do recurso de apelação. Só que esta apelação aqui, ela possui, presta atenção agora, esta apelação possui uma excepcionalidade que você tem que conhecer. Existem vários efeitos recursais. E um deles, aqui abordado na questão, é o chamado efeito regressivo. Efeito regressivo é a possibilidade do juízo ou do juiz rever a sua decisão, se retratar de sua decisão, tendo em vista a interposição do recurso. Preste atenção que esse efeito regressivo ele é próprio do recurso de agravo. Todos os recursos de agravo têm esse efeito regressivo. Agravo de instrumento, o agravo de inadmissão e também o agravo interno. Foi agravo, é dotado de efeito regressivo. Agora, na apelação, a previsão do efeito regressivo é excepcional. Só existe para 3 apelações. A apelação interposta da sentença, que extingue o processo sem julgamento de mérito, em qualquer hipótese, que é exatamente esse caso aqui, ó. Também a apelação interposta da sentença de improcedência liminar do pedido e a apelação interposta da sentença das causas do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nessas situações, a apelação é dotada de efeito regressivo. Então, essa apelação aqui, como ela é dotada de efeito regressivo, ela possibilita o juízo de retratação, a possibilidade do magistrado rever a sua própria decisão, sempre no prazo de 5 dias. Juízo de retratação, hoje no CPC, tem prazo único, deixa eu sair da frente, tá aqui, ó, prazo de 5 dias, isso é que você tem que saber. Então, voltando aqui, vamos lá. O recurso deverá ser indeferido, já que o CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento. Pelo amor de Deus, errado. Se é uma sentença, cabe apelação, não cabe agravo de instrumento. O réu deve ser intimado para tomar ciência do processo, sem, contudo, poder apresentar contra-razões ao recurso. Não. Quando o réu for citado, eventualmente, ele vai, obviamente, poder apresentar contra-razões. Os autos serão remetidos ao tribunal sem a citação da parte requerida? Não. Os autos no procedimento sobem com a citação já do demandado.
E o item D, ó, o juiz poderá retratar-se no prazo de 5 dias, que é a nossa resposta, visto que a apelação aqui é dotada desse efeito regressivo. Beleza? E aí, pessoal, nós resolvemos nesta segunda-feira as 5 questões de processo civil desta semana. Fiquem atentos porque amanhã, terça-feira, eu vou lançar um primeiro vídeo fazendo aqui o estudo da banca Sebrasp para o concurso do TJ, vindo aqui com temas mais recorrentes da banca, tá? Para determinadas matérias. Aí na quarta-feira já sai o vídeo com as questões de direito civil, beleza? Forte abraço, fiquem antenados aí no nosso canal. Não esquece de ligar o teu sininho aí, aperta o sininho para você receber todos esses vídeos. Forte abraço, gratidão a todos. Vamos juntos até a posse.